Tira esse senhor daqui e coloca ele para varrer, foi o que a engenheira disse para um pedreiro com 58 anos e 42 dentro de obras, na frente de todo mundo. Raimundo pegou a vassoura. Não respondeu, mas enquanto varria aquele pátio, ele já sabia de um erro que ia custar 40 mil reais. E a engenheira que o humilhou não tinha a menor ideia. Raimundo chegou na obra do complexo residencial como chegava em todo lugar. De marmita na sacola, boné puído na cabeça e um caderninho de capa preta no bolso do avental. Não era homem de conversa fiada, era homem de observação. Enquanto os outros pedreiros jogavam conversa fora nos primeiros dias, Raimundo andava devagar pelo canteiro. Olhava para as paredes, olhava para o piso, parava num canto, inclinava levemente a cabeça e seguia em frente sem dizer nada. Tinha 58 anos, 42 deles dentro de obra. Não era rápido, mas era preciso. E preciso no canteiro vale mais do que rápido. O caderninho ele abria toda manhã e toda tarde. Anotava o que o projeto mandava fazer. Anotava o que a obra estava fazendo. E deixava um espaço entre os dois, para registrar quando o que deveria ser feito e o que estava sendo feito não batiam. Esse espaço estava crescendo desde o segundo dia. Mas Raimundo não tinha dito nada ainda. Não porque tivesse medo, porque sabia que observação apressada não vale nada. Você precisa ter certeza antes de abrir a boca. Certeza de quem olhou, mediu, comparou e dormiu em cima da dúvida até ela virar fato. Então ele observava e esperava. A engenheira Débora chegou no terceiro dia. 33 anos, mestrado em estrutural, vinda de uma consultoria de São Paulo contratada pela construtora Almeida para supervisionar a execução da obra. Ela tinha competência. Isso ficou claro desde a primeira reunião. Sabia ler projeto, cobrava prazo, usava o vocabulário técnico que impõe respeito. Os encarregados prestavam atenção quando ela falava. Os técnicos respondiam com cuidado. O problema de Débora não era a falta de conhecimento. Era um pressuposto que ela carregava como se fosse fato. Que experiência sem diploma não conta. Que canteiro é lugar de executar, não de pensar. Que pedreiro velho é pedreiro ultrapassado. No primeiro dia em que cruzou com Raimundo, ele estava de joelhos, conferindo a nivelação de uma laje, com um instrumento que carregava desde os anos 90. Simples, analógico, sem bateria, sem tela. Débora olhou para o instrumento. Olhou para ele. Virou para o encarregado e disse em voz alta, sem se preocupar com quem estava por perto. Tira esse senhor daqui e coloca para varrer. Não quero mão na massa de quem não sabe usar equipamento de precisão. Raimundo levantou devagar, limpou os joelhos, olhou para o instrumento na mão, o mesmo que havia salvado 3 obras de erro estrutural nos últimos 20 anos, e colocou no bolso. Pegou a vassoura sem uma palavra. 3 pedreiros que estavam a poucos metros desviaram os olhos. Não de concordância, daquele tipo de desconforto silencioso que aparece quando alguém assiste a uma injustiça e não sabe como nomeá-la ainda. Raimundo varreu o pátio até o fim do dia. De noite, abriu o caderninho e anotou. Não anotou o que havia sentido. Não era homem de anotar sentimento. Anotou o que havia visto naquela laje antes de ser mandado embora. Uma variação de 2 milímetros que, sozinha, não significava nada. Mas que, dependendo do que viesse depois, podia significar muita coisa. No dia seguinte, Débora chegou com um nível a laser novo, mostrou para o encarregado como usar e não olhou para Raimundo uma vez. Ele varreu, observou e anotou. A humilhação tinha virado método. Toda vez que Raimundo se aproximava de uma parede para conferir, ela mandava chamar o técnico de nível a laser. Toda vez que ele esboçava um comentário, ela cortava com terminologia técnica antes que ele terminasse a frase. Não porque ele estivesse errado, mas porque a resposta técnica servia de porta fechada. Era mais fácil assim.
O que Débora não percebia é que porta fechada não apaga o que está do outro lado. E do outro lado, havia um homem que havia passado 42 anos aprendendo a ler o que parede fala antes de ela falar em voz alta. Na manhã da segunda semana, Raimundo parou no setor sul do segundo pavimento. Olhou para a parede que estava sendo levantada, ficou parado, deu 5 passos para a esquerda, olhou de novo, voltou para o lugar, abriu o caderninho, olhou para a planta que o encarregado havia deixado dobrada em cima de um tijolo, olhou para a parede, olhou para o caderninho, fechou. Naquela noite ele pediu ao encarregado que separasse 2 plantas específicas para ele ver no dia seguinte. A hidráulica e a estrutural do setor sul, segundo pavimento. O encarregado achou o pedido estranho. Pedreiro não pede para ver planta, mas disse que ia providenciar. Raimundo foi para casa, jantou e, antes de dormir, abriu o caderninho uma última vez. Fez uma marcação com um círculo. Escreveu 4 palavras ao lado. Fechou o caderninho e dormiu. As 2 plantas estavam em cima de um caixote de madeira quando Raimundo chegou no dia seguinte. O encarregado tinha cumprido a palavra. Deixou as folhas dobradas com um pedaço de tijolo em cima para não voar com o vento. Raimundo abriu as 2 devagar. Colocou uma do lado da outra. Olhou. Depois abriu o caderninho, comparou com o que havia anotado na noite anterior e ficou em silêncio por uns 10 minutos. Não era a descoberta ainda, era a confirmação de que havia algo para descobrir. Tinha uma diferença entre o que as plantas mostravam e o que ele estava vendo na obra. Pequena, do tipo que passa quando você olha para cada planta separada. Mas quando você junta as 2 e olha no mesmo ponto, aí aparece. Ele dobrou as plantas e olhou para o setor sul. A parede já estava em execução. 2 pedreiros no andaime, argamassa fresca, blocos subindo. Cada fiada era mais 19 centímetros em direção ao ponto que havia marcado no caderninho. O problema não era saber que havia um erro. O problema era que a obra não esperava. Guardou o caderninho e foi trabalhar. Naquele dia, Débora chegou mais cedo do que o normal. Tinha uma reunião de cronograma com os encarregados de cada setor. E ela queria números precisos. Quantas fiadas por dia? Qual era a previsão de fechamento do segundo pavimento? Se o fornecimento de material estava no prazo. A reunião aconteceu debaixo de uma lona esticada no canteiro. 5 homens sentados em baldes e caixotes. Débora de pé, tablet na mão. Raimundo estava passando por ali com a vassoura quando ela chamou o encarregado geral pelo nome e perguntou em voz alta: "O senhor ali faz o que exatamente nessa obra? Porque toda vez que olho, ele está parado ou varrendo." O encarregado hesitou. Disse que Raimundo era pedreiro antigo, que o pessoal respeitava, que ele tinha experiência. Experiência não substitui função. Ela respondeu sem olhar para o Raimundo. "Na semana que vem quero um relatório de produtividade por operário. Quem não tiver rendimento documentado, a gente revisa o contrato." Raimundo continuou varrendo, não acelerou o passo, não desviou o olhar. Mas 2 pedreiros que estavam perto da reunião se entreolharam com aquele silêncio que diz o que ninguém quer falar em voz alta. O servente mais jovem da equipe, um rapaz de 20 e poucos anos chamado Gilberto, esperou Débora se afastar e chegou perto de Raimundo. "Seu Raimundo, a senhora está querendo te mandar embora?" "Eu sei", disse ele sem parar de varrer. "E o senhor não vai falar nada?" Raimundo parou. Olhou para o rapaz com uma calma que não era resignação, era outra coisa. "Gilberto, você já viu parede cair antes de estar pronta?" O rapaz franziu a testa. "Não." "Pois é, ela cai quando termina, não antes." Gilberto ficou olhando enquanto o velho seguia varrendo e não entendeu a resposta. Mas sentiu que havia alguma coisa nela que ele ainda não tinha condição de entender. À tarde, Débora passou pelo setor sul com o técnico de nível a laser. Era uma vistoria de rotina. Checava a verticalidade das paredes em execução. Conferia se os blocos estavam assentando dentro da tolerância do projeto.
O técnico apontou o equipamento para a parede do segundo pavimento. Leu os números. Disse que estava dentro do padrão. Débora anotou. Seguiu em frente. O que o nível a laser media era verticalidade. O que ele não media era outra coisa completamente. Não media a relação entre aquela parede e o que estava previsto passar dentro dela 3 andares acima. Não media o ponto onde a planta hidráulica e a planta estrutural se encontravam e se contradiziam. Cada equipe havia revisado a sua parte. Ninguém havia cruzado as duas no mesmo trecho. Esse é o tipo de erro que equipamento nenhum encontra. Só olho de quem já viu acontecer. Raimundo sabia disso. Tinha aprendido da pior forma possível numa obra em Cascavel, 23 anos atrás. Tinha custado caro. Tinha ficado gravado. Naquela noite, ele abriu o caderninho de novo. A diferença que havia visto de manhã continuava lá. Mas agora ele tinha mais um dado. A vistoria da tarde confirmava que a execução estava seguindo o projeto à risca. O problema não estava na execução. Estava no projeto. Isso era mais sério. Ele ficou olhando para o caderninho por um tempo. Tinha 2 opções. Ir até o encarregado e tentar explicar. Mas o encarregado ia levar para Débora, e Débora já havia deixado claro o que achava de sugestão de pedreiro. Ou ir direto até ela. Raimundo ia tentar do mesmo jeito, porque era a coisa certa a fazer. E porque, se ela não ouvisse, pelo menos ia ficar registrado que ele havia falado. No dia seguinte, ele foi até ela. Esperou o momento certo, não na frente da equipe, não durante reunião. Esperou ela estar sozinha, num intervalo entre vistorias. Chegou com calma, com o caderninho na mão e as 2 plantas dobradas debaixo do braço. Doutora Débora, posso mostrar uma coisa? Ela levantou os olhos do laptop, olhou para o caderninho, olhou para as plantas. O senhor tem 2 minutos. Raimundo abriu as plantas lado a lado, apontou o trecho, explicou com palavras simples, sem drama, sem acusação, mostrou onde as 2 plantas juntas revelavam um problema que separadas não aparecia. Débora ouviu até o fim, virou o laptop para ele. Olha aqui. O projeto foi revisado 3 vezes por uma equipe de São Paulo. Tá tudo validado. O senhor tá confundindo planta de locação com planta executiva. Raimundo olhou para a tela. Olhou para o caderninho. Não disse mais nada. Pode voltar para o seu serviço. Ela completou, já com os olhos de volta para o laptop. O velho dobrou as plantas devagar. Guardou o caderninho. E foi. Mas antes de sair, olhou uma última vez para o setor sul. A parede estava subindo. E cada fiada que subia era mais 1 centímetro em direção a um problema que só ele havia enxergado. Raimundo não dormiu bem naquela noite. Não por angústia, por cálculo. Ele ficou deitado no escuro, refazendo os números na cabeça. Se a parede do setor sul chegasse à altura prevista no projeto estrutural, ela ia ocupar exatamente o espaço onde a planta hidráulica previa o shaft de esgoto do 3º andar. Shaft é o buraco na parede por onde passa a tubulação. Sem ele, a tubulação não passa. Sem a tubulação, o 3º andar não tem esgoto. Simples assim. Só que simples de enxergar não significa simples de consertar. Consertar depois significa quebrar parede pronta, significa refazer encaminhamento de tubulação, significa atraso de obra, retrabalho de pedreiro, desperdício de material e uma conta que o responsável técnico vai ter que apresentar para alguém. Raimundo sabia quanto isso custava. Tinha visto acontecer uma vez. 40 mil reais era o mínimo. Podia ser bem mais, dependendo do quanto a obra já tivesse avançado quando o erro aparecesse. E a obra estava avançando. De manhã, ele chegou no canteiro antes de todo mundo. Foi direto para o setor sul. A parede tinha subido mais 4 fiadas desde a última vez que havia olhado. 4 fiadas de bloco cerâmico, cada uma com cerca de 19 centímetros. Isso significava que em menos de uma semana a parede ia atingir a altura crítica. A partir daí, voltar atrás ia custar o dobro.
Raimundo ficou parado diante da parede por um longo tempo. Gilberto chegou pouco depois, com o carrinho de argamassa. Viu o velho parado e chegou perto. Seu Raimundo, tá tudo bem? Conta quantas fiadas faltam para essa parede fechar, disse ele, sem tirar os olhos da alvenaria. Gilberto olhou, contou. 6, 7 talvez. Quantos dias de serviço isso é? Com essa equipe? 2 dias. 3 no máximo. Raimundo assentiu, virou as costas para a parede e foi buscar o caderninho. 2 dias. No máximo 3. Ele tinha tentado falar com Débora. Ela tinha ouvido e fechado a porta. Podia tentar de novo, mas o resultado ia ser o mesmo. Ela não era o tipo que muda de ideia quando o pedreiro insiste. Quanto mais ele insistisse, mais ela ia tratar como arrogância de quem não sabe o lugar. Havia outra opção. O encarregado geral, seu Marcos, era homem de experiência. Não entendia de projeto, mas entendia de obra. Se Raimundo conseguisse mostrar o problema de um jeito que fizesse sentido para quem trabalha no chão, talvez seu Marcos encontrasse uma forma de travar a execução por 1 ou 2 dias. Tempo suficiente para alguém com mais autoridade olhar de perto. Foi o que ele fez. Esperou o horário de almoço quando o canteiro esvaziava. Encontrou seu Marcos sozinho perto do container de ferramentas. Abriu as 2 plantas em cima de um caixote, colocou o caderninho do lado e mostrou com o dedo o ponto exato. Seu Marcos ouviu, olhou para as plantas, coçou a cabeça. Raimundo, eu não entendo muito de planta, mas o que você está dizendo é que esse buraco que precisa ficar livre para a tubulação vai ser fechado por essa parede aqui? Exatamente isso. E a engenheira disse que está tudo certo? Disse. Seu Marcos ficou em silêncio por um momento. Olhou para o chão, olhou de volta para as plantas. Então eu não posso parar a obra baseado na palavra do Senhor contra a palavra dela. Você sabe disso? Sei, mas posso fazer uma coisa, disse ele devagar. Posso ligar para o dono, ele passa aqui 1 vez por mês, mas quando tem problema de obra, ele atende. Raimundo olhou para o encarregado. Faz isso, Marcos. Seu Marcos dobrou as plantas, devolveu para o velho e foi buscar o celular. Raimundo voltou para o setor sul. A equipe tinha voltado do almoço e estava retomando o serviço. 2 pedreiros assentando bloco, um servente misturando argamassa, outro abastecendo o andaime. A parede subia no ritmo certo, com a precisão certa, seguindo o projeto à risca. Era esse o problema. Estavam fazendo tudo certo, do jeito errado. Débora chegou no fim da tarde para mais uma vistoria, desta vez com uma prancheta anotando o avanço de cada setor. Quando passou pelo setor sul, parou, olhou para a parede, fez a anotação e disse para o técnico ao lado: esse setor está no prazo. Se mantiver esse ritmo, fecha antes do previsto. O técnico concordou. Raimundo estava a menos de 10 metros. Ouviu cada palavra. Débora virou para ele por acidente. Os olhos cruzaram por um segundo. Ela não disse nada. Ele também não. Ela seguiu em frente. Naquela noite, seu Marcos ligou para Raimundo. Falei com o dono. Ele disse que passa amanhã de manhã. Raimundo ficou quieto por um momento. Marcos, quanto tempo falta para essa parede fechar? Uma pausa do outro lado. Com o ritmo de hoje, amanhã à tarde. Raimundo desligou o telefone. Ficou olhando para o teto. O dono chegava de manhã. A parede fechava à tarde. Ia ser por pouco. Alberto entrou pelo portão da obra às 7h40 da manhã. Sem aviso, sem carro de empresa, sem ninguém na frente abrindo caminho. Veio de caminhonete velha, estacionou na rua e entrou andando como qualquer operário entra, com passo firme, olhando para o chão e para o alto ao mesmo tempo, lendo o canteiro antes de falar com alguém. Tinha 68 anos. Havia construído a primeira casa da própria